Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Peguem um cafezinho. Vamos começar a convidar as pessoas. Lembrando que se tudo der certo, o Instagram nos permitir, essa live vai ficar salva. Mas pode acontecer como aconteceu das outras vezes, como aconteceu da outra vez da live de política, né? Então, se der certo, essa live vai ficar salva. Hoje o nosso assunto é sobre CNV e a organização familiar. Vão sendo bem-vindos, estamos esperando um pouquinho o pessoal chegar, tá? Vão se acomodando, peguem água, papel, caneta. O assunto de hoje é CNV e a organização do lar. Hoje nós temos convidados. Daqui a pouco a Elba deve estar entrando. Vamos ver se eu consigo fixar hoje. Aí, fixei. Para a galera que for chegando saber qual é o assunto. Gente, fiquem à vontade para mandar perguntas. Oi, meu amor! Oiê. Como que você Tudo bem? está? Belezura, e você? Tô bem também. Tá me ouvindo certinho? Sim, tranquilíssimo. Então tá. Dá uns minutinhos para o pessoal ir chegando, né? Que a gente acabou de começar. Mandando os convites aqui pro pessoal. Pra avisar que tem perguntas, tá? O pessoal mandou perguntas na caixinha. Ah, legal. Aí lá pro final a gente faz uma rodada de perguntas. Amiga, você quer ir se apresentando enquanto isso? Pode ser sim. Você já se apresentou? Ainda não, ainda não. Então vamos lá. Meu nome é Priscila, para quem não é do meu perfil, tá chegando agora. Eu tenho 28 anos, sou mãe do John e hoje sou educadora parental. E a gente vem já há um mês fazendo essa série de lives sobre CNV todos os sábados às 4 horas. Porque eu vejo o quanto é importante o desenvolvimento familiar, o desenvolvimento humano. E a CNV, ela é uma das ferramentas que eu mais gosto, que tocou mais fundo no meu coração. E é o que eu mais vejo resultado, tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal. E por esse motivo eu decidi estar trazendo essa série para vocês e estar trazendo esses conteúdos. E é isso. Vamos lá. Elba, vamos Oi, se apresentar. bora lá. Bom, eu sou a Elba Oliveira, eu sou socióloga e atuo como coach há 7 anos. Atendo mães empreendedoras, casais, sócios, pessoas interessadas em ter empreendimentos com propósito de gerar qualidade de vida. E, bom, eu estou casada há 18 anos, tenho 2 filhos, né? O Rafael de 10 anos e o Joaquim de 6. E aí eu gosto de me apresentar já pelo viés da conversa que a gente vai ter, né? Então, a gente já passou aqui em casa pelas várias fases, né? A gente pegou várias idades já das crianças, né? Teve a fase que a gente era casado sem filhos, e depois veio a fase de ter um filho, com as várias idades do Rafa, depois chegou o irmão, e aí sempre vem novos desafios, né? E aí, juntando tudo isso, que é o empreendedorismo materno, sociedades, famílias que buscam fazer alguma mudança de vida para conseguir ter uma vida mais parecida com o que elas desejam, sempre o desafio acaba sendo conseguir juntar todas as tarefas e necessidades e desejos dessa galera toda que está dentro de casa, né? Então, hoje a Sim. gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Fê? Isso, hoje então a gente vai. Eu fixei aqui o título, né, da live para quem for chegando poder conseguir saber qual é o assunto. Mas o nosso objetivo hoje é então conversar sobre CNV e essa organização do lar, né? Porque a gente vê que um dos maiores conflitos que a gente tem é essa questão da desorganização
E muitas vezes esses conflitos, eles acontecem porque não é que não há uma organização, né? Existe uma falta de diálogo dessa organização. Como fazer essa organização? Muitas vezes a gente acha que a gente está organizado, né? E não percebe que esse movimento, na verdade, não está rolando, ainda não é uma organização mesmo, né? E eu vejo que ainda existe, eu não sei se você sente isso, Elba, mas eu sinto muito tabu ainda em relação a falar sobre organização. Parece que organização é só coisa de empresa, organização é só coisa de sociedade, organização é só coisa de trabalho. A gente não tira esse tempo para uma organização do lar, né? E com essa coisa da quarentena, a gente está enfiado dentro de casa, as pessoas estão percebendo essa necessidade, o quanto é importante a gente ter essa organização em conjunto dentro desse lar, né? Ter esses combinados bem definidos, bem estruturados. Na verdade tem um pouquinho, eu acho que tem um pouquinho de tudo também. Existem famílias mais organizadas e menos organizadas. A nossa cultura, né, aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de se organizar muito para as coisas. O próprio sistema educacional ele é muito baseado em aulas, então quem se organiza é o professor e ele dita para os alunos o que os alunos têm que fazer. No ambiente de trabalho é o gerente, o chefe que organiza as tarefas. Então, assim, a gente já de cara não é muito educado para pensar na organização das coisas que a gente precisa fazer. Já é uma coisa meio que vem de cima e a gente vai só acatando, né? Meu filho mais velho, hoje ele estuda numa escola em que ele é desafiado. É uma escola, assim, quase que autodidata, então ele é desafiado a organizar as atividades dele. Então, eu percebo que provavelmente ele já vai ser um adulto bem diferente da gente, porque desde pequeno ele vem com essa cultura. E aí, o que acontece, né? São várias situações. A gente, quando mora na casa dos nossos pais, a gente vem de uma educação e de uma cultura e de hábitos. Então, morar na casa dos nossos pais é uma coisa. Quando a gente tem a oportunidade de morar sozinho, muitas vezes a gente aproveita para fazer muitas coisas de forma que a gente sempre quis fazer ou um pouco diferente. A gente que repete, quando vai morar sozinho, os hábitos da casa dos pais, porque concordava com isso ou porque não consegue funcionar de outra forma. Uhum. E hoje a gente acha que vai focar bastante aqui na questão de família, né? Então, quando casa, aí você já está unindo dois sistemas de valores e de hábitos e de necessidades ali que muitas vezes estão conflitantes. E às vezes a gente acha que são muito parecidos, mas na prática que a gente vai ver que é muito diferente. Às vezes um companheiro traz os hábitos da casa dele, da família dele, e aí conflita com os meus. E aí, muitas vezes, nem nesse casal consegue-se um acordo a respeito de como devem ser distribuídas as tarefas e o tempo, né? Porque o que a gente está falando aqui? A gente está falando de organizar as nossas atividades, né? Sejam elas obrigações, tarefas, necessidades, desejos, para bem viver. Entendo que é isso. E aí já é um desafio organizar em duas pessoas, ou numa república, né? E aí, quando a gente tem filho, aí o caldo entorna de uma vez, porque daí vem um monte de coisa, né? Vem assim, o meu sistema, o seu sistema, todas as ideias que eu tenho a respeito de como o meu filho deve ser criado, e todas as ideias a respeito de como você acha que o filho tem que ser criado, e a privação de sono, e a diminuição do tempo disponível para fazer aquilo que é necessário fazer, o aumento de tarefas em função da chegada da criança, né? E aí isso vai virando uma bagunça que precisa ser organizada. E por que ela precisa ser organizada? Para que as nossas necessidades não sejam negligenciadas, né? Eu acho muito legal falar sobre isso, né?
Sim, e Parece assim, simples, mas é complexo. é complexo. E a gente já vem, né? Então a gente já vem nesse movimento da CNV, e aí a gente vê o quanto nós também somos desconectados, a gente não tem esse conhecimento de quais são as nossas necessidades, como passar essas necessidades para o outro, né? Então, como que se eu não sei quais são as minhas necessidades, como que eu vou passar essa informação para um terceiro, né? E como você falou, com a chegada dos filhos, vai entrando essa dinâmica, ela precisa funcionar, parece que muito certinha, né? Essa roda, ela tem que estar ali num movimento muito certo, porque senão a gente perde muitas demandas, a gente não tem tempo mais para conversar com o marido, para se conectar com esse marido. E só funciona a organização familiar, a organização até para a gente poder ter a nossa vida profissional, além da familiar, esse acordo, né, esse tratado que a gente faz. E eu acho muito legal trazer que esse tratado não precisa ser algo engessado, né? Não é aquela coisa assim, tem que ser assim. Não é uma receita de bolo. E acho que é aí que entram os profissionais para poder ajudar nessa criação, né? Se tá difícil, se tá sofrido, por que não buscar ajuda para se organizar? Né? E é aí que eu falo que parece que existe ainda muito tabu em cima disso, né? Porque se eu contrato alguém para me ajudar nesse processo de organização, eu não sei dar conta da minha família, não sei dar conta do meu lar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São crenças limitantes que a gente tem, são as violências verbais que a gente continua falando pra gente, né? Continua ali reproduzindo aquelas violências verbais de várias formas. E aí a gente se poda, se boicota para uma coisa que é tão importante, tão necessária, né? Para o movimento familiar, para essa tranquilidade, para essa conexão, para que a gente consiga se olhar, olhar o outro. E realmente, né? Somos iludidos, né? Com livros, com novelas, com a falta de informação cultural de que família, lar é tudo só paz, só momentos prazerosos. E não é real isso, né? A vida, ela é linear, altos e baixos. E, e é um movimento. E a gente tem que ir seguindo esse movimento. E a organização, ela tá muito ligada a esse ciclo, né? Então, se eu vejo que não tá rodando aqui, para, senta, faz esses acordos de novo para a roda voltar a girar, voltar a funcionar, né? E esses acordos também, é bem isso que você falou, e eles são, e ainda para dar uma complicada, eles são dinâmicos. Então, às vezes a gente consegue sentar, aqui na minha casa eu gosto de fazer, assim, acho que antes de entrar na minha casa, vou falar um pouco assim, que você falou, né? A gente é enganado sobre o modelo, parece que a vida é um comercial de margarina e tal. Assim, cada família, e a importância de, às vezes, precisar mesmo de uma ajuda profissional, porque a ajuda profissional vai ser um profissional que vai estar olhando de fora para observar o que está acontecendo e conseguir fazer ajustes no que está acontecendo, porque muitas vezes a própria família não consegue, porque às vezes está num clima de acusação, de ressentimento, porque não está tendo, às vezes, ou todas as pessoas não estão tendo as suas necessidades atendidas pela rotina da forma como ela está organizada. E, assim, a maior parte das pessoas que, pelo menos que eu atendo, não tem mesmo as necessidades atendidas por N motivos, né? Seja porque a rotina não está organizada, seja porque não percebeu que não dá mais para ter a vida como ela era antes, porque não dá, né? Não existe isso, de entrar um terceiro elemento na família, ou um segundo, e achar que as coisas vão continuar como era antes, né? Vai precisar de ajuste. Então, precisa, às vezes, da ajuda do profissional para ajudar a entender isso. E cada família vai achar a sua receita, né? Por quê? Porque é aquilo que eu falei, cada um vai vir de um sistema familiar, de hábitos, e pode ser que numa família precise de um sistema mais rígido, porque o pai e a mãe são rígidos. Então não adianta esse pai e essa mãe que acreditam em horários fixos para as coisas,
irem assistir, por exemplo, uma live de alguém que fala que é legal ser flexível e tal, e tentar colocar um sistema absolutamente flexível em casa, porque não vão dar conta. Então, assim, acho que o primeiro passo é entender qual é o meu estilo de conduzir a minha rotina, o que eu quero da minha rotina. E aí, se eu quero, se eu de repente assistir uma live e falei, nossa, é mesmo, né? Eu sou tão rígida, eu acho que eu poderia deixar isso aqui um pouco mais flexível. Não parte para flexibilidade de cara, total. Flexibiliza um pouco, sente como que vai ser. Porque assim, vamos pegar um exemplo de escola, né? Aquelas famílias que são super tradicionais e tal, aí começam, tem filho, aí começa a estudar, fala, achei tão legal Waldorf, eu achei tão legal construtivista, e aí vai e coloca o filho numa escola mais alternativa. Mas em casa é uma família super rígida e super tradicional com as coisas e que foi alfabetizada no tradicional. Então, assim, às vezes não casa uma coisa com a outra e acaba causando uma baita de uma confusão até na cabeça da criança, porque a escola funciona de um jeito, em casa funciona de outro. E é claro que as crianças têm uma baita capacidade de adaptação, porque tem até criança que fala português em casa e inglês na escola, e eles conseguem fazer essa diferenciação, que na escola funciona de um jeito, em casa funciona de outro. Mas assim, olha só a complexidade do negócio e a operação que a criança tem que fazer para entender o que está acontecendo, né? E aí o professor falando uma coisa, o pai falando que é outra, enfim. É legal a gente refletir sobre como que eu sou, como que é a minha família, como que eu penso que deve funcionar a minha família, quais são os objetivos da minha família quando eu busco colocar uma rotina aqui. E na medida do possível, eu acho que é legal, a não ser que seja uma questão mesmo de, não, eu quero oferecer em casa uma experiência para o meu filho e na escola outra, porque assim ele vai ter escolha. Ok, também é permitido fazer esse tipo de coisa. Mas prestar atenção que o negócio é complexo e precisa ter uma super atenção em cima desse processo da criança de um jeito em casa e na escola de outro, porque pode ser que dê alguns bugs aí na cabeça dela, né? E aí, às Mas vezes, a gente enfim. nem percebe que isso gera um mau comportamento, né? Ai, do nada meu filho começou a me bater, do nada meu filho começou a gritar. Nossa, ele estava tão tranquilo e agora, do nada, ele começou a apresentar comportamentos desafiadores, violentos e tal. Não é do nada, nunca é do nada. Sempre é uma necessidade que está sendo gritada ali, né? E qual que é a necessidade que essa criança está gritando? Uma organização que seja de acordo, né? Porque ou é 8 ou é 80. E eu acho muito legal o que você falou e pontuar bem firme isso, de que se conheça, né? Isso é uma das bases da comunicação não violenta. Não seja primeiramente violento com você. Porque se eu não tenho essa característica, se isso não é um padrão que eu faço, eu tenho todo o direito de procurar e de querer mudar. Mas eu tenho que ter Ai, sumiu a palavra, mas assim, eu tenho que compreender e eu tenho que acolher que não foi do dia para a noite que eu cheguei nisso, né? Esse processo ele levou um tempo. Foi os meus anos morando com os meus pais, foram os meus anos vivendo no período que eu estava vivendo sozinho. Aí o começo do meu relacionamento, eu e meu marido, e depois a chegada do filho. Então, assim, foi um caminhar. Não será do dia para a noite que a gente vai estalei os dedos, agora eu quero ser flexível, eu quero viver de outra forma. E aí eu saio daquela casa toda regrada, que tem quadro de hora, quadro de rotina e tudo certinho, tudo cronometrado, para não vamos ter mais nada, né? Tipo, agora está liberado. E aí a pessoa não sustenta isso, não dá conta, fica frustrado, fica chateado e muitas vezes não consegue nomear isso, né? Que tá frustrado, que tá chateado, e aí acaba virando uma bola de neve de questões, porque, mas o meu marido não colaborou, mas as crianças não dão conta, né? E a gente tem que ser autorresponsável também. A comunicação não violenta, ela é muito sobre essa nossa responsabilidade. Então,
ok, houve uma falha de comunicação aí, ninguém tá dando conta. Nem você, nem o filho, nem o marido, nem o cachorro. Coitado do cachorro, né? Que tinha a hora certinha, agora ele tem comida a levantar. Não é assim, é um processo, é uma caminhada. Eu acho muito legal trazer isso. Porque parece que a gente quer dar esse perereca olímpica, né? Sai daquela vida engessada, dá aquele pulão. Então agora vamos seguir. Agora vai ser assim. Imagina assim, ó, se adulto não dá conta de grandes mudanças de uma vez, principalmente mudanças que, e aí acho que a gente pode daqui a pouco até falar um pouquinho de ritmo, que eu acho que é legal falar também. Se adulto não dá conta de grandes mudanças na questão de ritmo, imagina uma criança que tinha o seu ritmo ali e tinha o que era considerado certo até aqui, e aí de repente os pais resolvem que agora precisa de uma rotina, que sim, precisa de uma rotina aqui, mas vamos fazer isso bem suave, porque precisa ter tempo de processar isso mesmo, né? Uhum. Essa questão de ritmo, aí é outra complexidade, porque eu tenho um ritmo, meu companheiro tem um ritmo, meu filho mais velho tem um ritmo e meu filho mais novo tem outro ritmo. Como que vai fazer? É claro que na convivência, esses ritmos, eles se adequam um pouco também. Eles vão ficando mais ou menos parecidos. Em especial, se a gente começa a estabelecer uma rotina de forma gentil, eu gosto da palavra gentil, confortável, pode ser que os ritmos comecem a ficar um tanto parecidos. A tendência é que fique. Se estiver sendo gentil com todo mundo, a tendência é que acomode e que todo mundo vá ficando um pouco mais parecido. Mas eu tenho, por exemplo, o Rafael acorda 6 horas da manhã sem despertador. Religiosamente. Isso independe do horário que ele vai dormir, tá? Independe. Joaquim é dorminhoco. Como que eu faço para tirar essas duas crianças da cama às 7 horas da manhã? Como que eu faço isso? Então, assim, aqui já tivemos problema, por exemplo, de uma fase que os dois estavam indo dormir quase meia-noite, quando a gente morava em apartamento. Porque eles não... Agora eu tô de volta no apartamento, mas eles já estão maiores. Uhum. Mas, assim, há 6 anos atrás a gente morava em apartamento e eles não gastavam muita energia no apartamento. Então, iam dormir 11h30 da noite, meia-noite. E aí, como que eu fiz para conseguir adequar sono? Eu fui puxando de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, até conseguir chegar às 9 horas da noite. Foi um baita de um processo longo. Não foi assim. Eles estão dormindo meia-noite, então eu quero que eles durmam às 9, então a partir de amanhã, às 9 horas, eles vão estar na cama. Todo mundo não vai foi estar assim. na cama, né? Foi respeitoso, né? Porque tinha um ritmo criado na casa de dormir 11 horas da noite. Não era nem o ritmo deles, mas tinha um ritmo da casa. Então a gente precisa entender, tem o ritmo de cada um e tem o ritmo da casa. Olha que louco, né? Vai formando um ritmo da casa ali. Né? Sim, e é o que eu falei pra você, né? Quando eu vou fazer o atendimento, eu falo isso. Falo assim, olha, tem um cachorro na casa? Porque ele também é membro da casa. Ele também segue esse ritmo. Aí, às vezes, você tá lá, né, daquele ritmo frenético, todo mundo dormindo meia-noite, porque a gente tá lá no trabalho, tem que terminar a casa tem que estar impecável para outro dia. Aí o cachorro tá acostumado nesse ritmo, ele tá nesse ritmo, junto com a família. Aí você fala assim, não, ok, eu vi lá e a gente precisa pôr as crianças para dormir 9 horas da noite, então todo mundo vai dormir 9 horas da noite. Vocês apagam a luz 9 horas da noite, o cachorro começa lá a latir, começa a uivar, faz o inferno da vida daquela família. Porque foi na porrada, né? Foi muito impactante aquela mudança, né? Então, assim, não houve uma comunicação, não houve um acolhimento, né? Eu gosto, eu acho que é a mesma, é muito semelhante, mas eu não uso a palavra gentil, eu uso o observar as necessidades, né? Mas é exatamente isso. Então, assim, quais são as necessidades dessa família? Precisa dormir mais cedo? Ok, então vamos desenvolver um processo, vamos fazendo isso, olhando o que está funcionando, o que não está funcionando, fazendo pequenos ajustes, né? Porque às vezes eu acho que é 9 horas da noite e não é. Eu percebo que o John precisa dormir 8h30 da noite. Se passa disso, vira aquela bola de neve. Mas para o ritmo da casa,
o ideal seria 9 horas. Então, a gente para lá às 7h30, faz o processo de higiene do sono dele, dá 9 horas, começa o meu processo de higiene do sono meu e do meu marido, porque a gente precisa dessa janela para terminar algumas coisas, algumas tarefas, alguns compromissos, né? Até para a gente ter o nosso momento. E aí é onde a gente consegue ir acolhendo todas as informações, todas essas pessoas, transformando isso numa dinâmica, numa organização que vai funcionar para todos, né? E aí a gente tem que também desconstruir essa visão. Organização é colocar algo em ordem, né? Isso é organizar. E a gente não organiza do dia para a noite e não é algo específico e exclusivo da vida profissional. A vida familiar também tem essa necessidade, né? Se fala muito disso sobre rotina. A gente usa esse termo, rotina, quando se trata de família, mas nada mais é do que organizar, né? Estruturar, deixar ali rodando aquela maquinazinha. Acho que é funcionar melhor, né? E aí você tocou num ponto também que é um ponto que a gente precisa passar, que a gente tinha até conversado de passar por ele, que aí vai ser como que eu vou fazer, então, para acolher essas necessidades de todas as pessoas da família e conseguir encaixar isso, né? Aí eu acho que vai depender da idade das pessoas, principalmente das crianças, né? Porque ele está falando de adultos mais crianças. Então, assim, ter um super cuidado em como que eu vou fazer para incluir as necessidades dessa criança. Enquanto é um bebê, sou eu que vou falar pelo bebê, né? O bebê agora ele come tal hora, ele dorme tal hora. E aí, bebê muda incessantemente a rotina. Eu tenho uma visão, Elba, não sei, a Priscila provavelmente tem a mesma visão, mas assim, de novo, cada família que busque o funcionamento ideal para sua própria família. Eu gosto de respeitar o ritmo do bebê, né? Enquanto ele é um bebê, se ele está precisando dormir X horas por dia, eu vou adequar a minha rotina para o sono do bebê. Aos poucos, aí eu posso até ir tentando estruturar uma rotina melhor desse bebê para a família, mas eu acredito que enquanto é bebê, a gente abre mão em função desse bebê. Eu até anotei aqui uma coisa depois que eu quero falar mas depois acho que chega uma hora que os pais começam a vir primeiro, as necessidades dos adultos vêm primeiro, inclui a das crianças, mas a prioridade é dos pais, né? Mas a gente pode até debater isso um pouquinho no final, né, Pri? Mas falando um pouquinho de organização, de comunicação, aqui em casa sempre funcionou mesmo o formato reunião. A gente faz reunião, aí põe um monte de canetinha, lápis de cor em cima da mesa, tesoura, cola, e aí deixa eles falarem bastante. A gente gosta, por exemplo, sei lá, a gente está querendo organizar a nossa rotina para a gente poder ter mais tempo de brincar, do que vocês gostam de brincar e tal. E aí deixar falar bastante, a gente anota tudo, eles anotam também, aí a gente faz desenho. E com relação à rigidez, assim, a gente teve várias fases, né? A gente teve a fase da gente determinar um pouco assim, a hora do banho vai ser 17 horas, que é melhor pra gente nesse horário. Depois que as crianças já estavam um pouco mais maduras, a gente fez algumas experiências e hoje é um pouco mais flexível aqui em casa, no sentido de assim, à tarde tem que fazer tarefa, brincar, tomar banho e tomar lanche. Tem coisa que tem que ser em ordem, mas tem coisa que dá para escolher. Vocês vão querer primeiro brincar ou primeiro fazer tarefa? Né? E aí eles podem falar assim, não, prefiro primeiro brincar e depois fazer tarefa. Mas todo dia vai ser assim? Pode ser que todo dia seja assim, mas dá para ser um pouco mais flexível até. Pode ser que naquele dia ele possa escolher se ele vai querer fazer tarefa primeiro ou brincar primeiro. Só que isso tudo, de novo, eu vou ser bem repetitiva com isso, porque cada família, você dá conta de flexibilidade? Porque quando a gente flexibiliza para a criança, a gente tem que ter flexibilidade como adulto também. Porque assim, se eu tenho, em especial,
se isso inclui o trabalho de uma mãe ou um pai em casa. Porque assim, ó, se meu filho vai fazer tarefa na hora que eu vou trabalhar e ele resolve brincar, eu vou conseguir trabalhar? Então, assim, é um quebra-cabeça que tem que ser montado de acordo com a situação de cada família. Não adianta, né? Eu acho que Quer isso é falar uma um das pouquinho, coisas que Pri, a gente vê. dessa parte aí? Eu concordo plenamente com tudo isso, principalmente com o fato de que um bebê, ele até a gente falar até um ano mais ou menos, esse ser ele ainda está chegando nesse mundo, né? Ele está passando por 500 transformações. A gente não precisa complicar mais ainda a nossa vida, tentando condicionar um ser que está só absorvendo, né? Ele está ali naquele pleno desenvolvimento. Então, eu acho que uma família ela precisa sim se estruturar para o primeiro ano de vida e ter a consciência de que esse primeiro ano de vida ele vai girar em torno desse bebê, né? Porque ele está aprendendo a se comunicar, ele está aprendendo a viver, ele está aprendendo a comer, ele está aprendendo diversas coisas. E esse processo de aprendizado é muito importante ser respeitado, né? Então, nós que somos os adultos, a gente tem consciência e tem ferramentas para poder fazer essa flexibilização, diminuindo os danos. Esse bebê não, né? Então, assim, por isso que é uma parentalidade consciente, é ter essa consciência. Eu posso ir para terapia, eu posso ajustar minhas demandas com o meu marido. Eu posso falar para o meu marido, olha, eu preciso que você me ajude com a casa, com as demandas da casa, porque eu preciso descansar, porque o bebê está acordando muito à noite. A gente tem essa ferramenta. O bebê não. Qual que é a forma de diálogo dele? Chorar. Chorar para comer, chorar para se trocar, chorar para tudo. Então, nós temos muito mais ferramentas. E por isso esse primeiro ano de vida é tão importante. Só que a gente precisa fazer esse movimento de olhar que essa criança está crescendo. E aí as dinâmicas vão mudando, né? Eu acho muito legal isso que você falou de, tipo, em algum momento a família, o casal, os pais, os adultos, eles voltam a ser o topo dessa rotina, dessa organização. Porque eles é que são a cabeça, eles é que têm maturidade e ferramenta para poder conduzir essa família. E as crianças a gente vai organizando para poder ir atendendo essas demandas. Sem esquecer que em algum momento um ou outro elo vai estar mais frágil, por N motivos, né? Então, assim, por exemplo, a pandemia. A pandemia me afetou muito mais do que afetou meu marido. Em sentidos de emoções, de desgaste, meu trabalho ficou mais pesado. O dele, apesar dele ter que se organizar e se readaptar, não houve mudanças em demandas dele olhar e falar assim, putz, eu não sei lidar com isso. Diferente do meu, né? Quando eu comecei a atender famílias por questões da pandemia, eu olhei e falei, putz, eu não estou preparada para isso, então eu preciso sentar, preciso estudar, a gente precisa se organizar para eu dar conta dessa demanda. E aí entra a comunicação, aí entra esse acolhimento, né? De que vamos sentar, vamos conversar. Eu também sou muito a favor dessa ferramenta de reunião mesmo. Eu sei que algumas famílias não se sentem confortáveis com isso e tá tudo bem se você não se sente confortável com isso. A gente vai encontrando dinâmicas, né? Mas não precisa ser um negócio tenso, né? Pode Sim. ser uma reunião no sábado à noite, enquanto a gente vai pedir uma pizza e vai tomar uma cervejinha. Vai tomar uma cervejinha. É descontraído, né? Eu tenho uma família. Não é para ser um momento chato, é que parece que a palavra é muito chata, mas é um momento. A gente sempre gostou muito desse momento. Assim, às vezes rola uma resistência antes. Só que quando a gente senta e realmente cada um começa a falar do que precisa, vira sempre um prazer, porque parece que é um momento assim quase de desabafo, sabe? Nossa, eu vou ter um horário para falar o que tá faltando. É uma terapia, né? Eu também tenho essa sensação. É uma terapia. Eu tenho uma família que eu atendi, já faz uns 6 meses que eles encerraram o atendimento, mas até hoje eles me dão feedback sobre isso. Eles instituíram a cada 15 dias a terapia gourmet na casa deles. Então eles escolhem juntos um prato. E aí, quem está fazendo naquele momento o movimento, né, de cozinhar é quem fala. Todos os outros se põem à disposição de ouvir.
Então, eles já têm crianças grandes, né? Então, é um de 6 anos e um de 9. Então, é lógico que isso facilita, né, nessa dinâmica. Mas aí, por exemplo, o mais novinho é quem tá cortando os tomates para fazer a pizza. Eles decidiram pizza e o mais novinho tá cortando os tomates. Enquanto o mais novinho tá cortando tomate, ele vai falando, porque pra mim tá muito ruim, né? Eu não tô gostando disso, eu gostaria de mais tempo pro videogame, e a mamãe não deixa, e eu não gostei do jeito que a mamãe falou, e bababá, e todos os outros prestando atenção. Quando ele termina, é a vez do mais velho. Porque eu me senti assim, assim, assado, pra mim foi assim, assim, assim. Aí o pai fala, a mãe fala, e aí na hora que eles terminam e sentam todos para comer, eles fazem um movimento de gratidão. Então, a gente é grato porque a gente se ouviu, eu ouvi tudo que você disse, o que eu entendi foi isso, isso e isso. E é um movimento pleno isso de CNV, né? Então, assim, eu me coloco para a escuta empática, eu trago as minhas necessidades, eu trago a fala para mim, eu me responsabilizo. Então, eu ouvi a mamãe falando assim, né? E aí, depois que eles fazem todo esse acordo, então tá, vamos, o que que a gente precisa mudar? Isso, isso, isso e isso. Cola na geladeira. E aí eles comem. Então, assim, é um movimento muito prazeroso, né? Assim, eu falei, gente, que genial vocês estruturarem dessa forma a reunião de vocês. E eu recebo feedback, né, da mãe falando, cara, isso está salvando a nossa pandemia, né? A gente diminuiu de 15 dias para cada 5 dias a nossa reunião, mas está salvando a nossa pandemia. Então, olha que incrível, né? E não é uma receita de bolo, porque a gente fica muito preso a ferramentas, muito preso a estruturas. Não é, o que que te dá prazer? O que que é gostoso na sua família? Eu preciso de todos os dias 15 minutos para conversar com meu marido? Tudo bem, né? Hoje, para mim, é mais difícil, porque o John tem 2 anos e meio. Mas eu sempre gostei de, por exemplo, eu e o Jonas tinha um momento nosso da gente tomar banho juntos, um esfregando as costas do outro para falar sobre problemas. Olha, tá difícil isso, tá difícil aquilo. A gente precisou mudar essa dinâmica? Precisou, mas era a forma nossa como casal de se comunicar, se conectar. Olha, eu estou te ouvindo, né? Eu estou aqui presente e isso é muito importante. E isso faz muita, muita parte da organização. Você precisa escutar o outro, né? A gente precisa estar disponível para esse escutar, para essa escuta verdadeira, sem as nossas vozes. Eu venho falando muito sobre isso, do quanto a gente tem vozes na nossa cabeça gritando ali o tempo todo. Então, você não dá conta, você não é bom, ou seu marido não é bom, ou então tá tudo uma merda mesmo. E muitas vezes essas vozes não são nossas, elas são externas, e a gente precisa calar elas para ouvir verdadeiramente o outro. O que o outro tá me falando? É realmente ele que tá falando ou são as vozes aqui da minha cabeça, né? Isso que você falou, Pri, eu anotei algumas coisas aqui para comentar, mas isso que você falou agora das vozes, assim, é legal entender assim, a gente vai... Qual que é o objetivo da família? O objetivo da família é funcionar melhor como família. Então, assim, tem a ver com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades e com as nossas condições de fazer melhoria. Então, assim, a gente vai para o externo para recolher informação e para ver exemplos de como pode ser tão legal, mas a gente tem que pegar esses exemplos e inserir na nossa família, respeitando as nossas necessidades e condições. Então, assim, uma família cujos adultos trabalham os 2, 8 horas por dia fora, é completamente diferente de uma família onde um trabalha em casa e um trabalha fora. Então, assim, esse lance, por exemplo, do sono do bebê, né? E vai dar uma diferença enorme na questão de se eu vou conduzir essa questão de sono ou não, porque, assim, pode ser que esses 2 saiam de casa às 6 da manhã e tenham que tirar esse bebê da cama. Então, a gente vai fazendo o que é possível fazer
e faz o melhor que pode de acordo com aquilo que pode ser feito, né? E prestar atenção, eu acho que as coisas vão mudando, e eu acho que essa é a principal questão de conflito de relacionamento com a chegada dos bebês, que é a coisa mudou, eu tinha necessidades minhas que deixaram de ser atendidas e eu perco a oportunidade de falar sobre isso, não crio oportunidade para falar sobre isso, demoro para falar sobre isso. Aí você falou assim, um socorre o outro, né? Falou da quarentena, né? Como a rotina de um dos companheiros não mudou tanto e a do outro mudou muito, eu peço socorro, por favor, me socorre, porque eu não estou dando conta aqui. Então, nesse período, você pode, por favor, abrir um pouquinho mão da sua necessidade X para me socorrer aqui, até isso normalizar? Né? E às vezes acontece o quê? Acontece que um dos dois começa a abrir muito mão das suas necessidades em função do outro. E às vezes isso é muito necessário mesmo. Porém, como não é conversado e não é às vezes nem consciente, nem tenho consciência de que estou fazendo isso, vai indo, eu vou ficando cansada, exaurida, eu não faço nada por mim, e a coisa vai degringolando, aí começa a dar as tretas, porque uma hora eu vou soltar que eu não faço mais nada por mim, que só eu trabalho nessa casa, que o bebê só é atendido por mim, né? Que a minha vida tá uma droga, porque antes era tão legal e agora eu tô aqui dentro de casa e não tenho nada, né? E assim, é isso. Né? Precisa colocar no papel, conseguir colocar para fora, criar esse clima ameno para poder ter para cada um conseguir expressar suas necessidades, expressar suas dificuldades. Às vezes é um incômodo. Às vezes a rotina criou-se uma rotina, a rotina está perfeita do ponto de vista de uma pessoa dessa casa. Porque as outras estão cumprindo, porque são obrigadas ou porque foi andando ali. E assim, aí às vezes um solta. Na verdade, deixa eu falar bem a verdade para vocês, tá uma droga para mim. Porque eu tô sendo obrigada a cumprir horário, eu nem gosto de tomar café às 9 horas da manhã, eu não tô nadando, que é uma coisa que eu queria fazer. E é engraçado também, uma outra coisa assim. Opa! Caí. Voltei? Voltou. Ixi. Agora voltou. Até a internet caiu, Elba. Voltou. Nossa. Então. E é engraçado também que, às vezes, as pessoas não processam de forma tão rápida que as coisas mudaram. Mas elas também não processam de uma forma tão rápida que as coisas podem também melhorar um pouco. Se houver um esforço de todo mundo se escutar e de querer criar ali uma organização nova para essa família funcionar melhor e as necessidades passarem a ser atendidas. Então, assim, as primeiras reuniões que a gente fazia, meu cônjuge colocava assim, quero jogar basquete, quero fazer happy hour, quero nadar, quero fazer aula de inglês, quero estudar espanhol, porque quero estudar alemão. Eu falava assim, quero pentear o cabelo, né? Quero escovar o dente. Não cabe, eu falava para ele, não cabe. Deixa eu te dar uma sugestão, porque eu já era coach, eu falava assim, que tal você juntar um grupinho de amigos, porque eu tenho certeza que você deve ter amigos que também estão precisando estudar inglês, vocês irem tomar cerveja falando inglês. Ele ria da minha cara, falava, 2 anos, 3 anos depois, começou a aparecer esse monte de bar que o negada vai beber para falar inglês. Eu não tava falando nenhum absurdo, Falou, você não me escutou, né, bem? Falava assim, as crianças precisam fazer natação, eu gosto de nadar, você está precisando fazer atividade física. Que tal a gente ir todo mundo junto para o Sesc, num determinado horário, e aí eu vou nadar numa raia, você vai ficar na piscina com as crianças. Depois eu vou ficar na piscina com as crianças e você vai nadar na raia. Então, assim, uma dica legal, eu acho. Essa é uma dica boa. Tenta fazer junção de atividades e tenta estabelecer, assim, em determinados momentos vai ser assim, o que eu não abro mão? O que eu preciso muito agora que eu não abro mão, né? Eu preciso ler 20 minutos por dia. Por favor, me ajuda, porque eu preciso ler 20 minutos por dia, né? E eu acho muito importante isso, né? A gente falar, sabe? Poder falar. Eu não abro mão disso, né? E não é crime. Não é um crime eu olhar e falar, eu não abro mão disso. E o companheiro também. Então, olha, eu não abro mão da minha cervejinha no sábado. Ok.
Justo, né? Mas eu não abro mão de, por exemplo, domingo. Domingo é o dia que eu não estudo nada de trabalho. Eu estudo por prazer, estudar por estudar. E eu senti muita falta disso, mas parecia um crime verbalizar isso. Olha, eu quero estudar. Meia hora, uma hora. E aí, o dia que eu verbalizei isso, eu peguei e falei: olha, Jonas, eu preciso estudar, sabe? E algo que não seja maternidade, algo que não seja meu trabalho, algo que não seja para casa. Eu quero estudar para Priscila, né? Ou então ler um romance à toa. Eu gosto disso, isso me dá prazer. Ele olhou para mim e falou: mas por que que você não faz? Sabe, eu me apaixonei por essa mulher. Eu gosto de ver você estudando coisas que te dão prazer. Você fica bonita, você fica interessante, né? Tipo, eu admiro quando você está sentada lendo um livro. Por que que você não faz? Aí eu olhei e falei, putz, porque parece que é um crime você não tá sentado meia hora ali no domingo e eu ali coçando, lendo um livro. Não, né? E eu venho falando muito isso também, de que a gente precisa encher o tanque para poder dar. Eu trouxe uma analogia que para mim fez muito sentido, que é o carregador de celular. Nós somos um celular. Os nossos hobbies, o autocuidado, a terapia, se alimentar bem, descansar. E descansar, gente, não é dormir 12 horas por dia, 8 horas por dia. Não é isso, é descansar, né? É você se deitar e falar assim, ai, hoje eu descansei, eu tô bem, né? Eu precisei fazer higiene de sono. Porque eu percebi, eu tô dormindo 10 horas e mesmo assim eu tô cansada. Por quê? Então eu preciso dar 9h30, eu preciso desligar o celular, porque senão eu fico pilhada, não consigo dormir, não dorme bem, tem sono, tem insônia, tem sonho. Então, Tem uma 9. confusãozinha aí também. São dois extremos, são dois extremos aí. Que é ou a galera que não percebe, que não dá mais para atender as necessidades de cada um somente. Então, assim, eu tenho. Não eu quer faço abrir mão isso, disso, né? Então se vira. E tem o outro extremo, que eu acho que também é ruim, que a gente já teve aqui na nossa casa, e isso é permanentemente discutido, é tudo pela família. Ai, tudo pela família. Almoça junto, e passeia junto, e come junto, por favor, eu quero ficar um pouco sozinha. Né? E parece um crime querer ficar sozinha. Parece um crime. Eu não sei você, mas eu senti isso. Parece que quando a gente vai entrando nessa linha de criação com apego, criação consciente, e não sei o que, apego, é isso. Apego é você estar o tempo todo, 24 horas grudado. É uma meba aqui, né? A família se torna uma meba. Ninguém sabe onde começa um, ninguém sabe onde termina um, a gente é um, né? É uma massa disforme. Até que a gente não sabe mais quem a gente é. E aí entra um chato, perdido, desesperado, que precisa de alguma coisa. Me salva dessa ameba, gostei da ameba, né? Não é aquele me negócio salva, me tira dessa ameba, que essa ameba é muito legal, mas parece que eu... E a gente tem que ter a preocupação, aqui nesse perfil, é muito focado para famílias, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, se eu faço isso, eu aprisiono meu filho dentro dessa ameba. Ele não sabe fazer nada sozinho. E ele tem que crescer, né? Expandir. Isso é o nosso papel. A gente permitir que essa criança se torne um adulto que saiba quem eu sou, né? Quer ver um exemplo? Às vezes a gente põe a mesa assim para tomar lanche. E aí os meninos, sei lá, estão jogando no videogame, ou então estão jogando alguma coisa de tabuleiro. E aí eu sento na mesa e eu vou comer. Aí quando eu sento para comer, porque eu penso assim, agora vamos ter a oportunidade de comer assim em casal, ou comer sozinhos aqui. Aí, pessoal, vem aqui comer. Chama, vamos comer primeiro, depois chama, porque não precisa toda vez, todo lanche, almoço, todas as vezes é a gente junto, não vai ter problema, uma vez ou outra a gente come, depois eles comem, até porque, de repente, se a gente come, depois eles comem, eles vão criar uma conexão entre irmãos, né? Você que tá não vai criar se o pai e a mãe estão sempre ali, né? Então, assim, cara, não é tudo pela família, não é tudo pelos filhos, não é sempre os filhos em primeiro lugar. Quanto mais cresce, mais vai separando um pouco. Então, assim, vai fazendo as coisas de adulto, deixa as crianças fazendo as coisas de criança, e tem os momentos de família, né?
Sim. Eu acho que é isso, né? Para quem já está com um filho de quase 11, Já sabe o tem que ir movimento, soltando, né? né? É, com certeza, Então cortando depois nunca cada vai sair vez da casa da mais. mãe, né? Vai sair da casa Aí da a mãe? gente fala dessa geração que tá com 40, 50 anos e tá lá na casa da mãe. Não que seja um problema, não que seja um problema, mas você tem que ter consciência de que você agora é um adulto, né? Você está ali na casa do seu pai e da sua mãe, que você escolheu isso, porque você quer participar daquele cuidado, porque aquilo te faz bem, não porque você continua naquela meba. E Ah, eu muitas não sei vezes quem está eu na casa da sou, que mãe eu por quê? sou. Está na casa da mãe porque eu não aprendi a viver sozinho e porque a mãe esqueceu como que é ser uma pessoa sozinha, de tanto que Sozinha, fica ali cuidando daquela criança compulsivamente, não. com Não certeza. lê, não sai, não se arruma, não compra nada, não trabalha, não tem projeto, não, nada. Né? Então, E isso assim, é legal desorganiza, isso. né? Isso desorganiza tudo, porque a gente sai do natural, a gente sai do saudável, a gente deixa de estar na simbiose do que é viver, né? Só cortar um pouquinho que a gente tá com 50 minutos já, daqui a pouco o Instagram corta a gente, porque teve pergunta, né, da caixinha. Ah, é. Quantos minutos que é? É 1 hora de live. A gente tem 10 Então, minutos 10 aqui, ó. minutinhos agora. Só Então, uma ó, coisinha que é assim, ó. O lance de realmente colocar isso no papel, na geladeira que você falou, é legal. Estabeleceu rotina, cumpre. Porque vocês vão ver que a primeiro a cobrar é a criança. E é é a muito criança. chato quando a gente sentou, fez reunião, colou na geladeira, e aí a criança, ela, cara, botou toda a energia ali. Então, assim, é legal respeitar mesmo. Ou faz outra reunião para falar de por que não tá, Não tá né? fluindo, né? Isso mesmo. Ó, a pergunta que a gente teve foi assim, ó, dá para generalizar a organização na família ou cada um tem a sua? Acho que a gente respondeu isso ao Falou longo da live, bastante né? sobre Não, isso, não né? é receita de bolo, não é uma coisa vai fazer isso de acordo com a dinâmica de cada família. Você tem que olhar com carinho, você tem que olhar com cuidado o que é a sua família, quais são as suas necessidades, quais são as suas crenças, o que funciona, o que não funciona para vocês, e a partir daí fazer essa organização familiar. Porque a gente pensa em organização familiar, a gente pensa isso: pai, mãe, filho e acabou. E não é. O que a gente está trazendo de organização familiar é o conceito de estruturar esse dia a dia, estruturar essa rotina, estruturar esse ritmo para atender todas essas necessidades, para que a gente consiga visualizar quais são essas necessidades, que a gente consiga trazer de uma forma consciente, gentil, uma estrutura flexível que a gente consiga extrair o melhor, reduzir os danos que já vem de fora, que já vem da nossa correria, do nosso dia a dia, e isso não impactar o mínimo possível na nossa relação. Porque dizer que não vai impactar é mentira, vai impactar, né? Mas que isso que impacte o menos possível, né? Gente, se vocês quiserem mandar perguntas, aproveitem, tá? Tá aberto. A Dai mandou aqui mudamos de casa, demoraram para estabelecer um ritmo confortável para todos. Tive que me A desdobrar para Dai. conseguir acolher a Dai. Não foi fácil. A Pri me ajudou muito com as consultas. É bem isso, é a gente ir devagarzinho, né? Conseguir ir estruturando com carinho, sem peso, sem preocupação. Que idade a criança começa a entender essa reunião? Olha, minha opinião particular é que desde sempre a criança, ela participando, quanto mais cedo ela participar, mais cedo ela vai começar a ter compreensão. Isso é para tudo. Ah, eu quero que meu filho participe nos cuidados da casa. É desde sempre. Ele é amarrado em você no sling, ou ele ali na cadeirinha vendo você fazendo. A gente aprende por ação, né? Você vê a dinâmica ali funcionando que você vai fazer funcionar. Então, eu tenho um bebê de colo e eu faço essa reunião com meu marido, essa criança ela está participando, ela está vendo essa interação. Quando ela começar a verbalizar, ela vai participar dessa interação. Do nada, você vai ver seu filho fazer igual o John fez, do tipo, neném quer chocolate. Eu falei, quê?
A gente falando sobre compra, Elba. Neném quer chocolate. Falei, ah, tá bom. Então, tipo, Eu ia falar que né? é esse o sinal, assim, eu acho que você vai fazendo e de repente a criança vai falar alguma coisa e você vai falar assim, bom, acho que a partir de agora ele está incluído nas reuniões porque ele está incluído formalmente nas reuniões porque ele está conseguindo falar, né? Tá verbalizando o que ele quer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver se o pessoal mandou mais alguma coisa aqui. Não, foi isso. Tem mais alguém que queira mandar perguntas? Eu gosto sempre de trazer uma dica rápida, prática, né, pra gente finalizar. Então, assim, a minha dica é a reunião familiar e que vocês façam essa reunião de uma forma que seja prazerosa para vocês, né? Então, assim, se essa reunião é uma conversa diária, tenha consciência de que você está fazendo essa organização já diariamente e que é assim que a sua família funciona. Mas se vocês não têm esse hábito, comecem testando. Então, uma reunião a cada 15 dias. Eu acho que eu sempre proponho a de 15 dias, porque eu acho que fica um tempo razoável para ver se dá certo aquela dinâmica, né? Não fica maçante, porque as primeiras a gente vem com esse impacto de precisa resolver um problema, a família é um problema, e aí a gente começa a ver que não é bem isso, que a ideia da reunião familiar não é essa, porque, como eu falei, a gente tem ainda essa crença de que organização é uma coisa empresarial. Organização é uma coisa profissional. E não é. A gente está falando sobre uma ferramenta, sobre uma estrutura, sobre um momento, né? E que a gente precisa tirar essas nossas crenças de, então, toda reunião que eu participei era um saco. Mas não é uma reunião de trabalho, você está falando de um momento da sua família. Então, como estruturar esse momento para que seja prazeroso para vocês? Acolham o que é bom para vocês. Se você tem filhos maiores, você pode tentar a reunião gourmet, como eu falei, da família que faz e que dá super certo, né? Então, a minha dica para vocês é essa: usem e abusem da reunião. Ela é muito legal, é muito importante. E comuniquem, né? Usem a comunicação não violenta para falar. Tomem posse do eu. Eu não estou dando conta. Eu estou frustrado, né? Então, a dica que eu tenho para vocês é essa. E você, Elba, dá uma dica para essa galera aí. Eu acho que a minha dica principal é realmente a questão de conseguir juntar a necessidade, né? Juntar coisas que eu quero fazer em 2 ou 3, juntar aquilo que eu quero fazer com aquilo que o marido quer fazer, na medida do possível. Então, assim, precisamos praticar um esporte. Será que a gente consegue jogar basquete junto? Porque, assim, a gente precisa gerar tempo, né? E o jeito de gerar tempo é esse. Mas, ao mesmo tempo, preservar também essas atividades individuais, né? Não deixar isso de lado, porque a gente precisa continuar existindo como uma pessoa, né? Sim, como um ser humano único, né? Único, que tem as suas necessidades de silêncio, de processar suas coisas, né? De solidão. Eu gostei muito até dessa... de saudade, né? Sim, de saudade, O quanto o casal não deixa de ter saudade, né? De olhar e falar assim, tudo a gente faz junto. Vou dar presente pro meu marido, vou dar cueca porque tá rasgado todas as cuecas dele. Pelo amor, né? Isso não é presente, faz favor. Comunicação violenta, meus 20% de CMV, não dei cueca no dia dos namorados, gente. Nem calcinha, não é presente. Amo ficar sozinha às vezes. E assim, a gente tinha o hábito, né, de uma vez por semana, quinta-feira é meu dia de sair com as minhas amigas, quarta-feira é seu dia de sair. A gente volta então assim, libera o outro para ir fazer suas coisas, porque às vezes a gente prende tanto, parece que o outro tá, né, me abandonando, porque vai... Cara, eu voltava tão abastecida que eu dava uns abraços, assim, na hora de voltar, que eu falava, nossa, quanto tempo que eu não te dava um abraço desse, mas eu saí, fiquei com saudade, vi minhas amigas, falei de outras coisas, né? Então, isso é importante também. Às vezes a gente demora demais. Se você está vendo esse vídeo, é verdade, mas se você está vendo esse vídeo agora, você tem um RN em casa, acolha também que tá tudo bem você estar querendo ficar grudada 24 horas igual uma meba com seu bebê, tá?
fases, né? São cenários diferentes, são momentos da vida diferentes, tá? Então, assim. E tudo bem se você tá com RN E também quer sair. dias querer nascer e tá a fim de sair. Tá tudo bem também, com certeza. A gente precisa falar isso porque sem esse tabu, sabe? Assim, é o que faz sentido para você naquele momento. Então, eu passei os 40 dias igual uma geleia ali e tal, e agora eu preciso dar uma afastada. Tudo bem. Ou não, eu preciso ficar grudado com ele mais tempo. Também tá tudo bem. Gente, nós temos 20 segundos restantes. Queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Gratidão por essa 1 hora da vida de vocês. Amiga, foi maravilhoso. Vamos fazer mais vezes, foi muito gostoso. por favor. Logo, foi muito logo bom. tem mais. Então,